Nós estamos tendo, assistindo na América Latina, uma situação dramática na Venezuela. A Venezuela está mergulhada em uma crise desde, pelo menos, a grande crise internacional de 2008. Embora o presidente Chávez tenha feito uma série de mudanças institucionais que ampliaram os direitos de cidadania da população, ele não consegue e não conseguiu mexer em duas coisas. A primeira delas é na dependência crônica, histórica que o país tem do petróleo. A Venezuela depende do óleo que se tira debaixo da terra desde mais ou menos 1920. Para vocês terem uma ideia, 97,5% do valor das exportações venezuelanas vem da venda de petróleo. A contrapartida a isso é que o país importa absolutamente tudo. Bicicleta, celulares, automóveis, computadores, frango, talheres, lâmpadas, canetas, tudo é importado. E coloca numa dependência de transações internacionais muito forte. Ou seja, você precisa ter sempre dólares na economia para fazer essas transações. Isso vai bem quando o preço do petróleo está alto, quando está entrando muito dinheiro na economia venezuelana. Quando o preço do petróleo cai, toda a economia desanda, até porque tem um fator a mais. A carga tributária na Venezuela é muito baixa. Lá, todo o conjunto de impostos que toda a população paga amonta 13% do PIB. Para vocês fazerem uma comparação, no Brasil a carga tributária é de 34% do PIB. Na França, 44%, na Alemanha, 47%. Metade do que se produz ao longo do ano é arrecadado em termos de impostos pelo Estado. Como ninguém paga impostos, o financiamento de serviços públicos, saúde, educação, segurança na Venezuela é feita pela exportação de petróleo. O petróleo teve uma queda acentuada de preço por volta do começo de 2016 e custou para se recuperar. Custou porque ele está só se recuperando agora, do início de 2018 para cá. O petróleo venezuelano chegou a menos de $30 o barril, quando estava acima de 100 em 2007, e agora ele está a 75. Ele fez uma queda e está subindo. Mas isso deixou um rombo lá atrás. E esse rombo no petróleo, nas transações externas, fez com que a moeda nacional passasse a valer quase nada. É nesse quadro que o presidente Maduro e o presidente Chávez, no final da sua vida, se depararam. Eles não conseguiram mudar a dependência do petróleo, mas tem outra coisa que eles não conseguem mudar, é o preço do mercado internacional, que não depende da Venezuela, depende dos grandes compradores, depende do mercado americano, do mercado europeu, do mercado chinês. Então, nessa situação, Maduro começa a ter que cortar gastos, reduzir investimentos sociais e aumento do descontentamento popular. E a direita venezuelana, articulada com agentes externos dos Estados Unidos, fizeram ofensivas pesadas nos últimos anos e a população descontente com razão, porque está vendo a sua situação material piorar. É nessa situação que aconteceram as eleições para presidente. São eleições em que a abstenção foi de 54%. Não é nada fora do normal do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa. Existe uma carga fortíssima feita pelos países governados pela direita, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e outros da América Latina, o México, para tirar a Venezuela da Organização dos Estados Americanos, a OEA, tirar do Mercosul, isolar o país e, a partir de fora, fazer o que as forças internas não conseguem fazer, dar um golpe. Maduro conseguiu reverter essa situação com a eleição presidencial. Com todas as alegações de fraude, não se conseguiu provar uma acusação. O país se beneficia de uma situação geopolítica internacional em que os Estados Unidos não são a única potência do mundo. Do outro lado, existe a China, com o seu poderio econômico enorme, não equivale ao dos Estados Unidos, mas é muito grande, e com uma diplomacia extremamente agressiva da União Soviética na ONU. A Venezuela, apesar de ser um país pequeno, está nesse torvelinho da geopolítica mundial. Tomara que consiga sobreviver, porque a alternativa colocada ao governo de Nicolás Maduro é a direita pura e dura. Direita pura e dura a gente conhece no Brasil. É a venda e desmonte do país.